Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Menina que Matou os Pais, A Confissão, filme dirigido por Maurício Essa, que, olha, de certa forma conseguiu estabelecer uma franquia sobre o caso von Richthofen. Os dois primeiros seriam distribuição nos cinemas, por conta da pandemia teve um processo revisado ali com distribuição na Prime Video, e agora, mais uma vez, parceria com a Prime para esse terceiro filme, que tem a proeza de conseguir piorar ainda mais a situação. Eu comentei aqui no canal sobre os outros dois, não gostei, e agora esse terceiro piorou bem, mas vamos começar de um ponto de partida. 3 filmes sobre o caso. O potencial do cinema de lidar com elementos além da cobertura midiática é enorme. E aí alguém pode falar, mas não tem como fazer um thriller sobre a identidade do assassino. Tudo bem, aqui você sabe. E eu acho que para o público-alvo brasileiro, é muito difícil que alguém não tenha em conta a repercussão do caso von Richthofen e vá dar play sem saber absolutamente nada. Então isso é um ponto de interesse sem sombra de dúvida, mas ainda assim, você tem tantas informações e tanto conteúdo que seria perfeitamente viável conseguir trabalhar com pelo menos um bom filme sobre essa história. O cinema ele abre espaço para essa ótica no que diz respeito de crime verdadeiro, de conseguir trazer questões além daquele senso comum ou além daquelas lendas urbanas geradas ao longo das décadas de informações. Por que eu falo isso? Porque nesse terceiro filme, teoricamente, existe uma justificativa de lidar com a cobertura toda sobre o caso a partir da ótica da investigação. É uma justificativa interessante, só que ela é muito mal aproveitada, com algumas das piores decisões que eu me lembro de ter visto em um filme desse tipo. Nós estamos numa onda assim de interesse sobre crimes verdadeiros. Basta ver aqui no YouTube, em podcasts, publicações específicas. O público gosta desse tipo de conteúdo. A perspectiva de trazer a ótica policial para a investigação, ela é justificável, mas a execução aqui nesse filme é horrenda. De verdade, assim. O que você tem na investigação, na verdade, são informações distribuídas e jogadas de qualquer maneira para o espectador, como se pegasse recortes de jornais, entrevistas do próprio livro base e colocassem de alguma maneira nesse texto. Existe uma diferença muito grande de você fazer um texto que quer explorar no filme, transformar esse texto em um bom roteiro. Até eu acho que as informações podem ser relevantes em várias situações, só que transformadas para o cinema e dispostas na tela, não só está mal organizado e mal montado, como também o filme se torna uma bagunça enorme, na medida em que são 3 filmes sobre o caso que não promovem absolutamente nada de original. É um refúgio de informações previamente publicadas que, se você for pegar alguma coisa no YouTube, um documentário, uma boa matéria, vai conseguir saber muito mais também sobre o caso von Richthofen. E aí eu tava pensando, justificativa para a Prime Video fazer mais um filme sobre esse caso? Olha, a repercussão dos 2 anteriores, a questão da base de fãs, especialmente da Carla Dias, o engajamento que isso pode gerar, distribuição de conteúdo nas plataformas, Instagram e tal, viram uma espécie de zona de conforto. Vamos chamar o elenco, fazer mais um filme, vamos colocar esse filme no catálogo, né, com distribuição nacional, que vai gerar, quem sabe, um maior interesse. Eu tinha assistido Ângela e comentei aqui no canal sobre Ângela, que era a minha maior decepção no cinema nacional em 2023. O recorte de Ângela é horrível, a abordagem de Ângela eu considero extremamente desrespeitosa, e aqui é um concorrente à altura para essa parte 3 totalmente perdida. As atuações no filme são tão caricatas que eu lamento, mas eu tenho que considerar que essa abordagem aqui é um exploitation puro. Ele não vai lidar de maneira séria e coerente com toda uma análise de uma situação que envolve um trauma familiar, que envolve um caso que chocou o país, que envolve um processo de investigação também, até porque as informações são jogadas sem um fio cronológico básico. O potencial que o cinema oferece é enorme, e aqui nesse filme, até para repercussão, ele está resumido no seguinte: mas a Carla Dias usou a mesma roupa da Suzane, ela ficou parecida com a Suzane no enterro. Olha a limitação que você está falando de um filme que tinha uma base para lidar com um caso extremamente relevante na repercussão midiática também, e que nem aproveita essa repercussão midiática na sua construção, coloca isso como fator meramente secundário, de zero interesse. Então, estava ruim nos 2 filmes anteriores e piorou bastante nesse terceiro.
Dessa vez o foco é lidar com a investigação do caso, montado em torno da estrutura comandada pela delegada Helena, interpretada por Barbara Collen, que coloca como suspeitos o casal de namorados Suzane e Daniel, interpretados por Carla Dias e Leonardo Bittencourt, além de Christian Cravinhos, interpretado por Alan Souza Lima. Não existe uma abordagem séria quando você tem blocos tão caricatos e diferenças tão grandes nas atuações. Por exemplo, Barbara Collen, uma excelente atriz que consegue lidar com o peso dramático da estrutura de investigação policial, ainda que seja desconstruída, e eu só consigo imaginar, conhecendo um pouco do caso, pelo que eu vi também em documentários, livros, quem trabalhou na investigação do caso von Richthofen, analisando esse filme, vendo a forma como as informações são colocadas para o espectador. Ainda assim, a Barbara Collen está muito bem. Passa para o outro bloco de atuações. Suzane e Irmãos Cravinhos. Aí você tem um problema enorme ao lidar com a ótica do exagero pelo sensacionalismo puro. Troca de olhar, gritaria, sabe? A questão de tentar explorar uma certa sensualidade da Suzane em um momento, isso gera um choque que precisa atrair a atenção do espectador. Aí esse exagero puro, ele tem um contraste na medida em que parece que o elenco recebeu a seguinte informação: olha, vocês têm que atuar aqui como se estivessem numa peça de Shakespeare, então levem a sério esse texto, e fica muito deslocado mesmo. Outra coisa, você tem aquela maquiagem que vai te direcionar já para a culpa, o filtro sépia para lidar com a noção de algo do passado que não ajuda nada, e aí não dá para trabalhar com a revelação da identidade. Tudo bem, aí você poderia pegar um Zodíaco do Fincher, um Memórias de um Assassino do Bong Joon-ho, entre tantos outros filmes, mas você consegue estabelecer um bom parâmetro de discussão e debate mesmo assim, de maneira original, pegando o potencial do cinema até pela relevância do caso, até para fugir daquele senso comum da própria cobertura midiática. O retrato dos personagens é absolutamente unidimensional, voltado apenas para uma característica, e de vez em quando você tem gritaria, choro e uma série de exageros. Aí você pensa na confissão e investigação, que teoricamente é a base para esse filme. Sabe o que você vai receber? Uma série de didatismos no que diz respeito à coleta e disposição das provas que é chocante. Uma coisa é você ter uma boa base de texto, uma outra coisa é você transformar essa boa base de texto em um roteiro para o cinema. Como roteiro para cinema, esse filme falhou absolutamente. Montagem é basicamente uma colagem de cenas e a cola seria uma canção para lidar com a passagem do tempo. O padrão de reunir e jogar informações apenas é muito decepcionante dada a relevância desse caso. Estruturalmente existe um bloco e um arco voltado para Suzane e para os irmãos e um outro bloco e arco voltado para o processo de investigação, repito, desconstruído, limitado, resumido, com esse didatismo que mais atrapalha do que ajuda. Aí você pode pensar, o caso von Richthofen ganhou grande repercussão também por conta da imprensa. Será que a imprensa vai ter algum tipo de análise e abordagem nesse filme? Espera para ver como a imprensa é posicionada de maneira absolutamente secundária, apenas como se fosse parte desses objetos do cenário. É uma coisa absolutamente desprezível para o filme, é uma coisa que não é colocada como prioridade. Então, o potencial do cinema, repito, para lidar com esse caso chocante e para fazer uma boa mediação era enorme. O que você tem aqui são fragmentos, fragmento de um livro até base, um fragmento de uma matéria do que já foi previamente publicado, sendo completamente resumido e transferido para alguns diálogos que são chocantemente ruins. Para a Menina que Matou os Pais, A Confissão, nota 2. O que salva o filme, na minha opinião, é a Barbara Collen, na medida do possível, e mesmo com os problemas para desenvolvimento da sua personagem, e a questão, aquela chave, né, de que, pelo menos as roupas são parecidas. E eu vi muito isso, eu tô ouvindo muito isso, que serve para você fazer uma thread no Twitter, apontar os detalhes e falar assim, olha como foi bem feito, olha como o filme prezou pelos detalhes, como se o cinema tivesse resumido a isso só, como se o cinema tivesse resumido a uma roupa parecida, a uma expressão parecida, sem levar em conta montagem, atuação, desenvolvimento de texto, que é uma pena. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!